Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma reflexão bíblica, a qual se encontra a minha Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar no rico no reino dos céus. Mas vamos ficar com os versículos 16 a 22, aonde Jesus sendo abordado por um jovem este que tinha uma pergunta em sua mente. Ele queria saber o que era necessário ele fazer para conseguir a vida eterna. Ele chega até o Senhor Jesus, ele pergunta: Bom mestre, o que eu hei de fazer para conseguir a vida eterna, herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: Por que me chamas bom? Não há um bom a não ser Deus, ou seja, somente Deus é bom. E Jesus explica para ele o que ele tinha que fazer para herdar o reino dos céus, a vida eterna. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Mas isso aí eu tenho feito desde que eu era um menino. E Jesus olha para ele e diz: Mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tu tens e reparte aos pobres, então terás um tesouro no céu. Lembra daquela passagem? Não junteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, aonde o ladrão não mina, a traça não corrói. E ele, ouvindo essa palavra, se entristeceu muito, se retira triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, aquele jovem fazia tudo certo. Ele não cometia adultério, ele não roubava, ele não matava, ele honrava pai e mãe, ele amava o próximo. Mas ainda tinha um detalhe na sua vida: ele tinha que se apartar da avareza. O que é avareza? Avareza é amor ao dinheiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a um e desprezará o outro, ou amará mais um e aborrecerá mais o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus diz lá em Mateus 6, 24:
Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Riquezas. Então aquele jovem ficou muito triste, porque dentro do seu coração existia a avareza, existia um ídolo, existia um Deus chamado riquezas. Isso me faz entender que tudo aquilo que ele fez foi inútil. Seguir a lei, observar a lei, os mandamentos, fazer tudo certo, mas porém seu coração estava voltado para a riqueza. Era muito apegado ao seu dinheiro. Quantas pessoas nos dias de hoje vão para a igreja para adorar a Deus, buscar a Deus, mas não conseguem se livrar dos seus vícios, dos seus ídolos. O que é um ídolo? É tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. O que pode ser um ídolo? Tantas coisas pode ser um ídolo. Pode ser um Deus. Um carro pode ser um ídolo. A casa. Tantas coisas, um vício. Muitas pessoas nos dias de hoje, aonde o verdadeiro evangelho não está sendo pregado dentro das igrejas, está sendo pregado um evangelho barato, aonde pregam para as pessoas que Deus só quer o coração. E na verdade não é isso. A verdade é que Deus, Ele não só quer o coração, Ele te quer por inteiro, corpo, alma, espírito. Muitas pessoas se aproximam de Deus somente por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele já deu. Muitas pessoas se aproximam de Deus e vão até a igreja buscar riquezas, buscar bens materiais, buscar uma promessa de emprego, buscar tantas coisas terrenas. Mas muito poucos são aqueles que vão verdadeiramente buscar a salvação da sua alma. Jesus não prometeu riquezas, Jesus não prometeu fartura, Jesus não prometeu que neste mundo nós seríamos bem abastados, mas Ele prometeu que neste mundo nós teríamos aflições, e Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse aos seus discípulos, porque quando Jesus chama os seus discípulos, os discípulos trabalhavam, alguns eram pescadores, outros eram coletores de impostos, como Mateus. Eles largaram tudo para seguir o Senhor. Muitos abandonaram a sua família para seguir ao Senhor, mas quando Jesus subiu aos céus, eles tiveram que retornar às suas atividades. É claro que limitados, eles se dedicavam muito mais a pregar o Evangelho do que as suas próprias vidas. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. Abandonaram tudo por amor a Deus, por amor a Jesus, e hoje em dia muitas pessoas vão até Jesus para serem curados, para serem abastados, fazem campanhas, mas o foco da palavra do Senhor e o foco da pregação de Jesus, é claro que Ele cura, é claro que Ele dá a providência, porque a multidão o seguia, estava faminta, então Ele multiplica os pães e peixes, não deixa ninguém faminto. É claro que Ele cura, porque a maioria das pessoas eram doentes, todos eram curados. Mas o foco da pregação de Jesus não era a cura, não era alimentar os pobres, mas sim salvar aqueles que estavam perdidos. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o foco da mensagem, este é o foco da palavra: te salvar, te dar
uma oportunidade de vida eterna, porque só há dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da condenação. Jesus está te oferecendo o caminho da salvação, mas para isso você tem que abandonar os seus ídolos, você tem que abandonar aquilo que você mais adora. Aquele jovem não quis abandonar as suas riquezas e perdeu a sua salvação. Jesus estava disposto a o salvar, a dar uma nova vida, a concluir o pedido que ele fez. Mas ele não quis se desprender das suas riquezas. Você quer Jesus? Se desprenda daquilo que te impede de entrar no céu, daquilo que te impede de ser salvo. Muitas pessoas hoje em dia vão na igreja adorar a Deus e no outro dia estão fumando, estão bebendo, estão se prostituindo. Não está com seu coração totalmente voltado para Deus. Abandona o pecado, abandona essa vida e vem para Jesus, que Ele te dá vida e vida em abundância. A vida que Ele te dá em abundância não é aqui nesta terra, mas sim lá nos céus. É claro que Ele vai te cuidar, é claro que Ele vai te curar, é claro que Ele vai te suprir as tuas necessidades, mas o teu foco tem que ser o céu e não a terra. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em qual rumo deve tomar para a tua vida, siga o caminho da salvação, siga Jesus, se entrega ao Senhor, que Ele está de braços abertos para te perdoar e para te salvar. O jovem não quis a salvação, porque amou mais a sua riqueza. Abandone aquilo que para você é um obstáculo entre você e o Senhor. Abandone as tuas vaidades, abandone aquilo que te impede de ser salvo pelo Senhor. O Senhor está voltando. Não é mais tempo de nós buscarmos coisas terrenas, coisas passageiras, mas é tempo de buscar ao Senhor, porque daqui a pouco a trombeta vai soar no céu, e você, aonde estará? Que Deus te abençoe e fale mais no teu coração nesta noite, e que essa palavra penetre o mais íntimo do teu coração, e você possa tomar a decisão certa, e a decisão certa é Jesus. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esta pessoa que ficou até aqui para ouvir até o final desta mensagem. Toca neste coração, Senhor meu Deus, dá ânimo, dá coragem para ela te seguir e abandonar aquilo que impede ela de te seguir, aquilo que impede ela de ser salva pelo Senhor. Visita agora este lar, esta pessoa, esta vida, e resgata, porque o teu sangue tem poder para perdoar qualquer pecado. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Fique com Deus, medite nesta palavra, que Deus te abençoe.